Oportunidades da vida. E você vê que é tão interessante que era para o pastor estar aqui pregando e surgiu essa oportunidade agora para mim. Era umas 9h15, 9h20 da manhã. Surgiu essa oportunidade. E eu falei, o que pregar agora? E Deus falou assim, prega o que você está vivendo. E eu estou vivendo essa oportunidade de estar aqui em cima pregando para vocês. E a gente sabe que hoje a gente está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. E todos os dias a gente tem uma oportunidade na nossa vida, né? Mas também nós precisamos tomar decisões importantes do que fazer com a oportunidade que a gente está tendo. E hoje eu pude tomar essa decisão. Como eu falei, umas 9h15, 9h20, falei com o pastor e ele me deu essa oportunidade de estar aqui pregando e eu tinha que tomar uma decisão. E algumas decisões são importantes para a gente ser feliz, mas a escolha que a gente toma agora vai influenciar o nosso amanhã. E eu tomei a decisão de subir aqui e pregar para vocês, mesmo sem ter todo esse preparo, na verdade a gente sempre está preparado, né? Que a gente tenta se enganar, né? Mas eu tomei essa decisão de ser feliz, de subir aqui e falar, Deus, eu sou um canal nas tuas mãos, me use. Então eu tive a oportunidade e tomei a decisão, creio que correta, para no amanhã não ficar frustrado. Por que eu não preguei? Por que eu não agarrei aquela oportunidade? E falando sobre a oportunidade, me vem à mente muito a passagem de Pedro, quando ele andou sobre as águas. A gente vai ver que no meu entendimento, ele teve 3 oportunidades ali, a gente vai falar sobre isso. Então peço para vocês abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33, a gente vai ter lendo. Eu sei que o telão agora está em pânico, o Gu não sabe o que fazer, porque a mensagem não era essa. Tinha falado com o Gu de Tessalonicenses 5 e agora acabou mudando. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Todo mundo já achou aí, já conseguiu abrir a Bíblia ali em Mateus 14, amém? No versículo 22, ele diz assim, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E no 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Irmãos, eu vejo 3 oportunidades aqui que Pedro teve. Primeiro, andar sobre as águas, foi uma oportunidade que ele teve. Segunda oportunidade, segurar na mão de Jesus. E a terceira oportunidade, de voltar para o barco, senão ele ia morrer afogado. E a gente vai falar desses 3 temas bem rapidinho. Depois a gente vai provavelmente voltar lá na pregação de Tessalonicenses, que eu tinha falado para o Gu, né? Mas a oportunidade, irmãos, no versículo 28 e 29, como a gente leu, Pedro, ele reconheceu Jesus
que ele pediu para ter o privilégio, né, de andar sobre as águas. E Pedro realmente ele andou sobre aquelas águas. Ele teve aquela oportunidade, teve a fé e tomou uma decisão importante. Falou, não, é Jesus, eu vou. E ele andou. Lógico, depois todo mundo conhece a história, né? Ele acabou ficando assustado ali, com medo. Mas aí ele teve a segunda oportunidade dele, que era de segurar na mão de Jesus. Porque ele não tinha dúvida que era Jesus que estava ali. Então ele agarrou aquela oportunidade também de segurar na mão de Jesus, né? E quem nunca passa por isso, né? Muitas vezes a gente, como no primeiro passo aqui, né? De andar sobre as águas, Jesus dá tantas oportunidades para a gente, né? Como hoje ele está me dando uma oportunidade de estar aqui pregando. E eu tomei essa decisão de caminhar até o altar aqui e de estar pregando, né? E muitas vezes a gente se encontra em tempestades, se encontra em momentos difíceis da nossa vida, e Deus está ali, né, com a mão ali esticada. Só basta a gente esticar a nossa mão, realmente enxergar Jesus, crer em Deus ali, segurar na mão de Deus. É uma oportunidade que a gente tem, e muitas vezes a gente perde essa oportunidade por tomar uma decisão errada. Então a gente, nesse texto deixa bem claro, né? Pedro ele tomou ali a decisão correta de segurar na mão de Jesus. E a terceira oportunidade que ele teve foi de voltar para o barco. Junto com Jesus, Pedro voltou para o barco. Entrando ali, ele teve o momento de glorificar a Deus ali, e Jesus acalmou aquela tempestade, né? Mas ele aproveitou aquela oportunidade. Porque muitas vezes no meio de uma tempestade, no meio de uma situação muito difícil, mesmo quando a gente está segurando ali na mão de Jesus, mas no meio do caminho a gente acaba largando a mão de Jesus, a gente acaba se afastando, e aí a gente acaba se afundando, acaba, né, ir para o fundo do poço mesmo, e muitas vezes fica até difícil de voltar. Então que a gente possa, como Pedro, a gente também tem essas oportunidades, que a gente possa agarrar com toda a nossa força as nossas oportunidades. E como eu falei, as decisões é a gente que toma. A oportunidade de Deus ele dá. Se a gente tomar as nossas decisões de ser feliz, nós não vamos se magoar lá para frente, né? No futuro a gente vai ficar triste, porque as escolhas de agora influenciam o nosso amanhã. Então hoje vocês estão tomando a decisão correta, está aqui ouvindo a palavra de Deus. Agora o que fazer com a palavra, a decisão é de vocês. Que a gente possa nessa manhã tomar a decisão certa de ouvir a palavra de Deus, de colocar no nosso coração, de colocar em prática. Amém? Muitas vezes aqui o pastor prega de manhã, aí chega à noite, se ele perguntar, muitas vezes para mim mesmo, o que ele pregou, eu já não vou lembrar mais. O que eu fiz com essa oportunidade que eu tive? Joguei fora. Então que a gente possa agarrar essa oportunidade. Por isso que o pastor sempre fala, anota. Quando estou pregando, tenho o costume de estar anotando. Ou depois, agora como é gravado, você pode estar ouvindo depois, a anotação você pode estar lendo ali também. Porque isso vai nos ajudar, né, a trazer à memória o que foi pregado. Isso são oportunidades que a gente tem. E a decisão de a gente ler o que a gente escreveu e de ouvir o que o pastor pregou é nossa. Então, que não seja só aqui no culto, mas em casa também você está ouvindo essa palavra de novo, você está lendo, você está colocando isso em prática, né? Isso é muito importante, amém? E agora eu vou na palavra que eu tinha falado com o telão, né? Em Tessalonicenses, no capítulo 5, vou pedir para vocês também estar abrindo aí a Bíblia de vocês. Capítulo 5, no versículo 16. Aqui eu quero falar de 7 decisões importantes que vai nos ajudar no decorrer da nossa caminhada aí espiritual para a nossa vida, né? A gente viu um pouquinho aqui as oportunidades de Pedro, né? E agora a gente vai falar um pouquinho dessas decisões importantes. Enquanto vocês estão abrindo, Deus ele nos dá ricas oportunidades em nossas vidas, e nós não podemos desperdiçar nenhuma delas. Mesmo quando os temporais ou as dificuldades vêm, nós vemos o milagre de Deus. É na dificuldade, é no temporal, no momento difícil, ainda mais no momento que nós estamos vivendo aí dessa pandemia, né?
Muitos estão passando por dificuldades temporais, mas a gente vê milagre de Deus. A gente vê milagre de Deus no que está acontecendo. E tudo tem a permissão de Deus, que a gente possa entender o que Deus está falando com cada um de nós e tomar a decisão correta. E eu vou falar de 7 decisões importantes para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, não vou tentar falar de novo, senão eu vou enrolar a língua. Mas no capítulo 5, no versículo Tessalonicenses 5, 16 ao 22. No 16 ele fala: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retém o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Amém? Irmãos, a primeira decisão é se alegrar. No versículo 16 ele fala isso, de a gente se alegrar, regozijar sempre. A vida já é muito curta, irmão, para a gente perder tempo com aborrecimento, com dificuldades. A decisão é nossa, de a gente ficar triste ou se alegrar, de ficar chateado, de virar a cara para um irmão, não liberar um perdão. Tudo isso são oportunidades e a decisão é nossa. Mas Deus está dizendo aqui para a gente se alegrar sempre. Então que a gente possa sempre tomar essa decisão, mesmo sabendo que tem coisas que é tão difícil, até mesmo liberar um perdão para uma pessoa que te fez tão mal. A decisão é sua, você ficar aborrecido ou você se alegrar. Eu vou dizer para vocês, irmãos, tem eu vou ler aqui que Deus está, 1 de João, não estava aqui no esboço não, mas eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver onde que está aqui. 1 de João. Irmãos, eu não estou achando aqui, mas eu lembro de cabeça o telão depois. Achar, eles colocam aqui pra gente. Mas que fala assim, acho que é 1 João 3, alguma coisa. Depois eles vão ver lá. Fala assim: filhinhos, não amemos de língua e de palavra, mas de fato e de verdade. E isso é o versículo 8. No 9, ele fala, porque quando a gente para de ficar só falando e agindo, no versículo fala que a gente se alegra. Então mesmo ao meio, quando você está oprimido, você está triste, e você vai ver que Deus coloca pessoas no seu caminho, mesmo nesse momento que você está em dificuldade, que você está oprimido. E é nessa hora que a gente tem que tomar a decisão de parar, de ficar falando e agir, de falar de Jesus para essa pessoa, de pregar, de fazer o bem, de amar o seu próximo, de amar a Deus. E você vai ver que tudo aquilo de ruim que você estava sentindo sai na hora, irmãos. Porque é a palavra de Deus que ele está falando aqui no versículo 16 aqui: alegrai-vos. Então sempre que a gente colocar a palavra de Deus em ação, meu irmão, a coisa muda. Se Deus está falando para a gente se alegrar, e como que a gente se alegra? É parando de falar e agindo. A partir do momento que você agir, você vai ver que as coisas mudam na sua vida. A alegria vem até você, você vai se encher de alegria. Então quando você estiver amargurado, irmãos, procura colocar a palavra de Deus em ação. Você vai ver que a sua vida muda. Amém? E também, se a gente for ver a alegria, ela lá em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito Santo. E ela é o fruto do Espírito Santo, porque ela fala sobre o amor, o gozo. Em muitas Bíblias, em traduções, fala alegria, né? A paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, a gente tem que se agarrar com isso daí, né? Então, para de ficar aí com a cara fechada, né? Vamos se alegrar com o Senhor, né? Porque é um mandamento de Deus, né? Amém? E isso eu vejo aqui muitos obreiros, né? O Gilmar aí, pastor. Muitas vezes acontece, os obreiros vão poder falar, não só os obreiros, mas os irmãos também, né? Naquela área que você está mais triste, com mais dificuldade,
vai ser onde Deus coloca uma pessoa para vir conversar com você daquele assunto. E aí o que fazer? Eu não quero falar nesse assunto, eu estou chateado, eu não sei nem o que falar. Coloque em prática. Coloque em prática, começa a falar de Deus. Você vai ver que na hora aquilo desaparece. Amém? Não é assim, Gilmar? Então, glória a Deus. E no versículo 17 ele fala aqui de orar. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a gente tem que orar sem cessar. Lá em Mateus 6, coloca para mim no telão, Mateus 6, ele fala sobre a oração. A oração a gente deve se dedicar, porque a oração muitas vezes ela é pessoal. Aqui eu acho que fala, está aqui, ó. Mas tudo quanto orares, entre no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Olha o poder da oração, irmãos. Deus ele vai nos recompensar. Quando ninguém está vendo, você está lá no seu quarto, fechadinho, seja onde for, Deus ele está te ouvindo. Está ali de braços abertos ouvindo a tua oração. Ele vai te recompensar por isso. E a Bíblia nos ensina aí no versículo 17, orar sem cessar. Então Deus ele está dando essa recomendação. Isso são decisões importantes que a gente tem que tomar para a nossa vida. Porque Deus ele dá a oportunidade. E Ele nos ensina, está aqui na palavra de Deus, que a gente tem que se alegrar e a gente tem que orar. Agora, a decisão é nossa. De orar ou não orar, de se alegrar ou de ficar triste. Que decisão que a gente vai tomar hoje? Amém? E a terceira decisão importante aqui, ele fala no versículo 8, ser grato, gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Irmão, gratidão é uma coisa também que tudo na palavra de Deus, né, nos ajuda, né, a ser mais feliz, a ser uma pessoa melhor, né, a ser grato. A oportunidade que eu tive hoje de estar em cima desse altar e tomei a decisão de ser feliz, me traz uma gratidão muito grande pelo pastor também. A gente tem que ser grato pelas pessoas, né, que nos ajudam. E também é um mandamento de Deus a gente ser grato, né, pelas pessoas. Deus fala que a gente tem que dar a segunda face, né? Então muitas vezes, mesmo quando a gente é apunhalado, a gente tem que dar outra face, tem que amar Deus, tem que amar o nosso próximo. E temos que ser gratos também, né, por tudo que Deus faz na nossa vida, porque nós não somos merecedores de nada, nós estamos aqui pelo amor e a graça de Deus. Senão não é para a gente estar aqui. Então a gente tem que em primeiro lugar ser grato a Deus. Deus ele deu o Filho unigênito dele, para todos que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse motivo, misericórdia, a gente tem que ser grato, né, primeiramente por Deus. E ser grato pelo nosso irmão, aquela pessoa que está do nosso lado, aquela pessoa que nos ajuda, mesmo aquela pessoa que está nos repreendendo, muitas vezes na hora de uma repreensão, numa hora de uma chamada ali, a pessoa está nos ensinando também, que a gente possa tirar a lição e ter os olhos bons, olhar sempre, irmão, para tudo, vai ter os dois lados, que a gente sempre possa olhar para o lado bom das coisas, amém? E a quarta decisão, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo está em nossas vidas como uma luz que aquece o nosso coração e não podemos apagar esse fogo. Então o Espírito Santo, nós somos morada, né, do Espírito Santo, Ele faz morada em nós. Então que a gente possa sempre estar com essa chama acesa dentro de nós. Irmãos, uma coisa que faz a gente ver quando a gente está se apagando, é quando a gente começa a diminuir nossa frequência nos cultos, quando você vê como uma coisa vai chamando a outra, né? Quando a gente começa a ficar muito triste, quando a gente começa a parar de orar, quando a gente começa a parar de ser grato com as pessoas que nos ajudam, a gente começa a perceber que a gente não está dando liberdade ao Espírito Santo, a gente está se apagando, a gente está morrendo. Então que a gente possa ter essa chama acesa dentro de nós. Então, irmãos, quando você vem no culto, esqueça do irmão que está do seu lado, da direita, da esquerda, atrás, na frente. É o seu momento com Deus. Deus está presente aqui, neste lugar. Que a gente possa se entregar totalmente a Deus, desde o comecinho ali do louvor, ou até mesmo nos recados, na pregação,
na hora de falar de ofertas, em todo momento, irmão, a gente tem que ser fervoroso na presença de Deus. Lembrando sempre que Ele deu o Filho dEle por amor de nós. Amém? Então não deixe esse fogo se apagar. Essa é uma decisão que cabe a nós. Deus, Ele nos deu o Espírito Santo. Agora, como que a gente vai agir com isso, como que a gente vai tratar, depende da gente. A decisão é nossa. Amém? E na quinta decisão, que fala aqui no versículo 20 que a gente leu, profetizar bênção. Não desprezais as profecias. Nossas palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar, irmãos. Como eu entrei aqui, já profetizando na nossa família, na nossa vida, na nossa casa. O que a gente fala tem poder, irmão. A gente tem que profetizar sempre. Profetizar, mesmo que a situação nos mostra diferente. Mas a gente tem que pôr a fé em ação. Profetizando bênção. Meu filho é uma bênção. Minha filha é uma bênção. Minha casa é uma bênção. A igreja é uma bênção. Meu irmão é uma bênção. O pessoal que está em cima do altar de louvor é uma bênção. Os obreiros são uma bênção da igreja. Cada um desses meus irmãos que estão aqui são uma bênção. Irmãos, não importa o que a gente está passando. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo, né, tem uma cruz aí para carregar aí. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo ouve o que a gente está falando, mas o que a gente está pensando não. E o diabo, ele é astuto, irmãos. Ele está aí só para isso, para matar, roubar e destruir. Ele fica ao nosso derredor. Ao nosso redor está os anjos ali cuidando da gente, mas ao nosso derredor está o diabo. E quando a gente se afasta um pouquinho e passa esse limite e começa a declarar palavras ruins ou a nossa própria fraqueza, o diabo, ele está ouvindo. E é aí onde ele vai agir, na sua fraqueza. Porque você declarou isso aí, você deu legalidade para ele. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente declara. Então, como Paulo fala, é na fraqueza que eu sou mais forte, irmãos. Por quê? Não tem que ficar declarando nossa fraqueza. Não, eu vou declarar que eu sou forte, irmãos. Não vou ficar declarando que eu vou nem falar aqui, nenhum exemplo para já não declarar coisa ruim não, mas eu tenho que declarar que eu sou forte, irmão, que eu posso subir em cima desse altar aqui e pregar para vocês, irmãos. Que você pode, irmão, sair dessa igreja aqui e pregar para uma pessoa na rua, irmãos. Que você pode ajudar o seu próximo com uma cesta básica, irmãos. Meus irmãos, eu não sei se o pessoal do louvor aqui deu os recados hoje. Não? Tem alguns recados que são, eu vou até falar para vocês, irmãos, aqui. Temos aqui, dia 30/10, o clamor nos hospitais. É uma oportunidade que Deus está nos dando. A decisão vai ser nossa, de colocar tudo em prática aqui o que a gente está aprendendo no dia de hoje. A oportunidade de a gente estar, e eu profetizo na vida de cada um de vocês que nós vamos estar lá nesses hospitais, nós vamos estar na rua ganhando alma, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser libertas. É isso, irmão, que a gente tem que fazer, profetizar coisas boas. Não dizer, não tenho capacidade, eu não sei pregar, eu não sei falar. Irmão, só de você dar um abraço numa pessoa, você já ganha ela para Jesus. Tem muitas pessoas precisando de um abraço, de uma palavra, ainda mais agora o que a gente está vendo. Olha a oportunidade que Deus está nos dando no meio de uma pandemia, de ganhar almas. Tem pessoas sensíveis aí, só esperando ouvir a palavra de Deus. Eu não lembro quem que foi ontem que me falou. Eu acho que foi até a pastora Vanessa que comentou alguma coisa, de um shopping, que estava um grupo de pessoas ali falando da palavra. Não, pessoas não, foi ela mesma, a pastora mesma, acho que onde ela trabalha, com uma amiga, falando da palavra de Deus. É isso, né, pastora? E ela comentando isso, e algumas mulheres estavam ouvindo, e quando ela acabou, essa mulher foi ela agradecer ela, porque é tudo que ela estava precisando, ouvir aquela palavra de Deus, e ela nem conhecia a pessoa. Então você vê que é uma oportunidade, né? Então a gente não tem que ficar com vergonha, ou que, irmãos, não sei pregar. Irmãos, vem aqui e lê só um versículo, já é uma pregação. Já é uma pregação, então a gente não tem que estar... vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. E tomar a decisão certa de abraçar isso, com todo o nosso coração. Tem a palavra de Deus que fala que tudo que vier nas minhas mãos eu tenho que fazer com toda a minha força. Pois não importa a minha capacidade, porque é Deus que nos usa, é Deus que me usa, é Deus que usa cada um de vocês. A gente só é uma ferramenta na mão de Deus. Mas para essa ferramenta poder ser útil, a gente tem que tomar a decisão correta. De falar, ei Deus, eis-me aqui, me usa. Deus vai usar.
Irmãos, e a sexta decisão que fala aqui no versículo 21 que a gente leu, a decisão de buscar discernimento. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Como servo de Deus precisamos discernir o que é certo, o que é errado e buscar a sabedoria de Deus. E onde a gente busca a sabedoria de Deus? É na palavra de Deus. É a gente vindo nos cultos, ouvindo as palavras, a palavra de Deus, colocando a nossa fé em ação, colocando a palavra em prática. É a gente ter a nossa leitura diária todos os dias. A gente ter a nossa vida espiritual e todos os dias de leitura bíblica, de oração, né? Muitas vezes de visita, de estar abraçando o nosso próximo, nosso vizinho. Irmãos, eu vou confessar para vocês, ontem eu fiquei envergonhado. Teve aqui o curso de membros, e eu peguei depois as fichas preenchidas dessas pessoas que estão fazendo o curso. Eu não vou citar o nome da irmã, mas aí eu olhei lá um endereço dessa irmã, que é nova na igreja, e eu descobri que ela é minha vizinha, mora na rua de casa. Na verdade, é na rua debaixo da minha casa, assim, ó. Só atravessar a rua, estou na casa. Ela é vizinha aqui da nossa irmã aqui, ó. Eu acho que ela nem sabe também. Eu também não sabia. Eu falei, irmãos, eu quero pregar tanto, quero ganhar tantas almas para Jesus. E a minha vizinha, eu não falei de Jesus para ela. E eu não falei de Jesus, e ela estava precisando, porque hoje aqui está aqui na igreja. Aí eu fui conversar com ela, vi a dificuldade, vi tudo que ela está passando, como ela está precisando de Jesus, como todos nós precisamos, né? E a minha vizinha, eu nunca falei de Jesus, falei, Deus, me perdoa, né? Porque a gente tanto se preocupa, né? De ganhar tantas almas, de ganhar um mundo, de fazer missões, fazer tanta coisa, a pessoa está do meu lado e eu não fui falar de Jesus para ela. Então aqui estou confessando aqui e pedindo já perdão para Deus e para toda a igreja aqui, né? E então aqui fala no 21 de a gente buscar discernimento. Isso que eu estou falando para vocês é buscando discernimento na palavra de Deus. Porque se Deus está falando que a gente tem que pregar para toda criatura, e a pessoa está ali, meu vizinho, eu não fui pregar. Então que a gente possa tirar lição de tudo isso, né? Buscar discernimento é buscar a palavra de Deus, pedir para todos os cultos, né? Deus, que a gente possa estar sensível à voz de Deus, para ouvir o que o pregador está dizendo, né? Para a gente, na palavra, para a gente colocar isso em prática. Não é simplesmente vir aqui, ouvir a palavra de Deus e ir embora e, não, já cumpri minha obrigação. Não é dessa forma, né, que a gente tem que agir. Então é buscar esse discernimento, né? E a sétima decisão e a última, no versículo 22 ele fala, evitar tudo o que é mal. A gente sabe que a gente tem que fugir da aparência do mal. Isso a palavra nos ensina. Então evitar tudo o que é mal. Irmãos, isso é para todo mundo. Se você que é estudante e está numa escola, eu sei que é difícil, muitas vezes a gente é discriminado, não tem muitos amigos, né, isso falando com os jovens, né, na escola, mas é o momento de a gente tomar uma decisão. Quando o pecado vier à nossa porta, que a gente pode escolher Deus. E para isso, quando você está lá na escola e começa aquela rodinha, começa a falar uma piada ali, começa a falar coisas que não convém a gente, se afasta, irmãos, se afasta. Vou dar um exemplo para vocês do meu filho, o Tiago. Ele tinha muita dificuldade e não tinha amigos na escola. Porque o Tiago, meu filho, sempre foi muito fervoroso, de pregar a palavra de Deus, estar em cima de um altar pregando, né? E as pessoas ficavam sabendo, se afastavam dele por causa disso, né? Então ele sofreu assim, numa parte com isso, né? Mas depois ele entendeu, lá na frente, já quando ele já estava se formando, saindo da escola, e até hoje, pessoas ligam para ele, pedindo oração, pedindo um aconselhamento. Hoje ele se formou, é um advogado, e já tem 3 casos para contar, e eu vou contar como testemunho, de pessoas, casais que ligaram para ele e falaram, eu quero fazer o divórcio, eu quero que você faça o divórcio para mim. E ele, como homem de Deus, nesses 3 casos, ele não fez o divórcio, pregou a palavra de Deus, esses casais estão juntos hoje. Ele poderia simplesmente olhar para a profissão dele, pelo dinheiro, e simplesmente receber por isso, fazer a separação, e depois ir lá e pegar a palavra de Deus para esse casal. Mas o que ia adiantar? Então ele teve uma oportunidade e tomou a decisão correta, graças a Deus. Então tudo aquilo que ele passou ali na escola, né, das pessoas se afastar dele, de ficar falando,
hoje ele vê que vale a pena. Então, irmãos, que a gente possa ter esse discernimento. Você vai ver, cada coisa que eu vou falando, nós vamos voltando para trás aqui, porque, né, uma coisa vai complementando a outra, né? Então, é ter o discernimento de a gente fugir da aparência do mal, né? É o modo de a gente se vestir, né? Não tem nada de errado, mas não tem como, irmãos. Depende do modo que a gente se veste, a gente vai afastar as pessoas, ou atrair as pessoas, né? Com pensamentos ruins, né? Se aproveitar da gente, né? Então a gente tem que tomar cuidado, ter esse discernimento também de como se vestir, de como falar, de como se comportar. Tudo isso, irmãos, é uma forma, voltando um pouquinho para trás aqui também, de profetizar, de evangelizar, né? De cuidar bem aí do Espírito Santo, da liberdade para o Espírito Santo, de ser grato, de orar mais, de se alegrar. Então que a gente possa estar atento, e sempre que o mal bater a nossa porta, escolha a Deus. Isso quem fala é o Tales, né? Numa canção do Tales, né? Então que a gente possa ter esse discernimento, né? A vida cristã nos ensina a buscar melhor o Deus para as nossas vidas. Que a gente nessa manhã possa tomar a decisão correta, irmãos, de a gente ser feliz, para lá para frente a gente não se arrepender de ter tomado a decisão correta, ou de não ter tomado e aproveitado, né, a oportunidade que foi dada a nós. Hoje, muitas pessoas queriam estar aqui, ó, no lugar de vocês, aqui no meu lugar, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentado pela palavra de Deus, mas muitos estão aí num leito de um hospital, muitos estão acamados, né, não pode ter essa oportunidade, e a gente tem essa oportunidade. Sei que muitos estão aí pela live, né, assistindo em casa, mas eu falo pro pessoal que está em casa assistindo a live, se tem oportunidade, irmãos, venham para a igreja. É diferente você estar em casa ouvindo a palavra de Deus e estar aqui. É bem diferente. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu não consigo ficar em casa ouvindo. Já aconteceu. Eu não está bem, falar, não, vou ficar em casa aqui, eu vou ouvir. Irmãos, eu não consigo 5 minutos, eu não consigo ficar parado, eu não tenho, é meu jeito, então não dá, eu não consigo, eu tenho que estar aqui no culto, mesmo quando, no começo da pandemia, que não podia vir ninguém, falei, pastor, não sei, dá um jeito, eu não posso ficar em casa, tem que vir aqui. Aí fui aprender a mexer aí com esse negócio de transmissão, que eu não sei mexer com esses negócios não, mas eu tive que aprender, irmão. Falei, não, vou dar um jeito, porque pelo menos aqui eu estou ouvindo o pastor pregar, estou junto, tem essa, né, a presença de Deus aqui é diferente. Então você que está em casa, a oportunidade está dada, toma essa decisão, vem para a igreja, vem aqui estar pertinho com os irmãos, vem aqui abraçar o irmão. Em casa a gente não pode fazer isso, a gente não pode acabar o culto, estar conversando com o irmão, orando junto com o irmão, podendo ajudar, marcando uma visita, marcando um almoço, olha que coisa boa. Então que a gente possa tomar a decisão certa, né, irmãos? A oportunidade Deus dá, agora basta a gente tomar a decisão correta, amém? Irmãos, deixa eu já aproveitar aqui e dar mais um recado. Irmãos, tudo isso aqui é palavra, vai recebendo aqui, irmãos. Hoje a gente vai ter a consagração de membros, né, à noite. Olha que bênção, né? E para aqueles que não puderam vir ontem para o curso de membros, eu vou estar hoje às 4h30 também ministrando o curso de membros para aqueles que não puderam, porque eu sei que tem pessoas que trabalhou e não pôde. Irmãos, eu não sou o pastor, não tenho a experiência dele, até porque conta a história da igreja, ninguém melhor que o pastor para estar contando, mas eu abri essa oportunidade e que a gente possa tomar a decisão correta de estar abraçando. Para quem não fez, vem hoje às 4h30 aqui. Assim, as pessoas podem falar assim, mas puxado, né? Você veio de manhã, pregou, à tarde você vai ter um aniversário, tem que voltar correndo aqui, ministrar o curso de membro, à noite você vem para o culto, vai ajudar aqui na consagração dos membros. É a oportunidade que Deus nos dá, e eu tomei a decisão. O meu domingo é para Jesus, desde quando eu acordo até a hora que eu vou deitar, é para Deus. Então que cada um agarre a oportunidade que Deus está dando e tome a decisão correta. Não estou dizendo para todo mundo fazer isso aí não, cada um sabe e tem que fazer, né? As oportunidades que Deus está dando, que a gente possa agarrar com toda a nossa força. E então você vê, até através dos recados aqui, Deus está ministrando tudo que a gente está falando aqui, né?
Vamos na terça-feira agora, dia 19, vai ter um culto aqui financeiro, à luz da Bíblia. Deus está nos dando essa oportunidade de a gente aprender através da Bíblia sobre as nossas finanças, como lidar com as nossas finanças, como colocar a nossa vida financeira em ordem, sem estar no vermelho, irmãos. Vou falar para vocês. Hoje eu tenho um filho que é advogado, a minha esposa que é enfermeira, e a minha filha também se formando em ser psicóloga, né? Só eu que não estudei em casa. Mas Deus me deu condição de formar a minha esposa, a minha filha e o meu filho. Tanto a minha filha quanto o meu filho sempre estudaram em escola particular. Quem paga sabe que não é fácil. Sempre tive uma vida boa, nunca faltou nada. Por que eu estou contando esse testemunho, irmãos? Se eu for falar qual é o meu salário, você fala, não é possível. Eu também não sei. Mas através da palavra de Deus, a gente aprendendo, ouvindo e colocando em prática, hoje a minha vida financeira é tranquila. Como que eu administro, eu não sei. Na verdade a gente sabe, né? É ouvindo a palavra de Deus e colocando ela em prática. Mas a conta não fecha, irmão. Se eu parar para fazer a conta, eu falei, mas não fecha essa conta. Mas a conta de Deus ela é diferente. Ela só multiplica a nossa vida, né? Só soma. Então que a gente possa estar sensível à voz de Deus. Então não perca essa oportunidade que Deus está nos dando de estar aqui no culto na terça-feira às 8 horas da noite, para aprender um pouquinho. Eu sei que muitos acham ruim, é um tema difícil, né? Falar de finanças. A decisão é nossa, irmãos, de continuar com a nossa vida toda quebrada aí na parte financeira, ou de colocar a ordem. A oportunidade foi dada, a decisão é nossa. Cada um toma a sua decisão, amém? Irmãos, na sexta-feira, às 20 horas, vamos ter um discipulado geral das mulheres. É isso mesmo? Quem pode me falar melhor aqui? É isso? Então já a Lu está me falando ali. Então na sexta-feira, às 20 horas, vai ter um discipulado geral de mulheres. Então não tem idade, é para todas as mulheres, amém? Então no dia 22, na sexta-feira, não perca essa oportunidade, mulheres. Voltando aqui, jogando aqui para dentro da palavra de Deus, são oportunidades. Nós possamos tomar a decisão correta. Para o nosso casamento, né, mulheres, está melhor. Para que o marido de vocês possam sentar e ouvir mais vocês. Por que eu falo isso? Porque eu sei que para o homem é difícil isso, né? O homem é mais prático, né? O homem não tem muita paciência de sentar e ficar ouvindo a mulher, né? Lógico que tem famílias que é um pouco diferente, né? Mas a minha é assim, eu não tenho muita paciência de ficar sentando, ouvindo minha mulher falar, não, tá bom, já ouvi, tchau. Não, mas a mulher não, a mulher é diferente, ela quer, a maioria das mulheres quer que o homem sente e ouve ela, né? Então, mulheres, vocês vão estar aprendendo isso aí no culto de mulheres, não é isso, Lu? Aí, ó, glória a Deus. Então que as mulheres possam tomar essa decisão, né? Para vir aprender um pouco mais, colocar a sua vida sentimental aqui em dia, né? E vocês, mulheres, também vão ver que tem muitas coisas que vocês estão fazendo errado, mas Deus, na palavra de Deus aqui, vai ensinar vocês a fazer a coisa certa, né? Ser uma mulher virtuosa, né? Uma mulher aí que vai edificar a casa, né? Então isso é importante, tá bom? Vamos ver se tem mais um recadinho aqui. No hospital eu já falei. Amanhã, dia 18/10, segunda-feira, nós vamos ter aqui Eu Me Importo, Sopão. É isso, Tiago? Cadê o Tiago? Está aqui no culto? Tem aqui já a listinha do que vai precisar? Já está tudo ok? Olha aí, glória a Deus, olha como Deus é bom. Por que isso, irmãos? Pessoas já tomaram a decisão. Antes de anunciar o que está precisando, pessoas já foram lá e já acertaram, já tem todo o recurso para amanhã. Então o que acontece? O Tiago já está tranquilo, não precisa ficar aqui preocupado, né? Ansioso, né? O pastor pregou sobre a ansiedade, né? É colocar na mão de Deus, né? Colocar, confiar e não tomar de volta. Uma vez o pastor pregou, né, sobre esse tema. Então isso é para tudo. Coloca na mão de Deus, confia e não toma de volta. Deixa ele agir na nossa vida. Isso para todas as áreas da nossa vida. Você colocou na mão de Deus, confia. Se Deus está falando para você, vem, pode andar aqui pelo mar, confia. Deixa na mão dele, não toma de volta não, vai até o fim, né? Então isso é para tudo na nossa vida. Irmãos, e temos novos projetos aí também, como Casa de Bênção, depois o pastor vai estar falando aí melhor. Temos aí a festinha das crianças, que vai ser aí no dia 6 de novembro, ia ser dia 30, mas vai ser agora, adiou, vai ser para o dia 6 de novembro.
Irmãos, e Deus é tremendo. A gente ontem reuniu um grupo para estar indo lá no Baronesa e fazendo uma triagem das crianças, né? Isso às 2 horas da tarde. Mas Deus falou no meu coração para eu ir de manhã lá. E eu chamei o irmão Paulo. São oportunidades que Deus nos dá. E eu tomei a decisão de ir com ele de manhã. E a gente foi pisar lá para conhecer aquele terreno para a tarde ficar mais fácil para levar o pessoal lá, né? E nós começamos a entrar naquela comunidade. E o Paulo falou assim para mim: vamos começar na outra rua que a gente nunca foi. Vamos começar por lá. Aí tá bom, vamos. Nós estávamos andando naquela rua. Passou uma jovem com 2 menininhas, bem pequenininha. Passou por nós e o Espírito Santo falou para mim assim: chama ela. Parei e chamei ela. Me apresentei, falei quem que eu era. Quando eu falei da casa de bênção, da igreja que a gente era e do trabalho que a gente tinha feito, ela já sabia quem era, porque lá, irmãos, por isso que eu falo, se a gente deixar um bom nome, se a gente fizer um bom trabalho, todo mundo vai nos conhecer. Lá, irmão, todo mundo nos conhece lá, todo mundo conhece a igreja. E ela falou, aí eu falei do projeto da festa das crianças que a gente está querendo fazer, que a gente ia voltar lá à tarde, pegar os nomes das crianças, né, dos familiares. Aí ela falou assim: eu faço parte de uma ONG aqui no bairro, eu sou responsável aqui por essa comunidade. E a gente fez esse trabalho esse mês aqui. A gente colocou aqui 500 crianças aqui, fez esse trabalho aqui, dando um presentinho para cada criança, fazendo uma festa das crianças aqui para eles. Você não quer que nós ajudem vocês? Olha o que Deus fez. A gente ia com 25 pessoas lá às 2 horas da tarde fazer esse trabalho. Comunidade enorme. A gente tinha 2 horas, ia chegar lá umas 15 para as 3. A gente tinha que ficar até as 4h30 e voltar, porque depois a gente tinha um curso de membros aqui. Então praticamente a gente fica 1h30 lá. Como que a gente ia conseguir alcançar 300 ou 500 crianças lá, fazer essa triagem? A gente não ia conseguir. Mas Deus, Ele sabia de tudo isso. Ele me deu essa oportunidade. E eu tomei a decisão de ir lá 9 horas da manhã. E aí Deus foi agindo. Então esse pessoal da ONG, ele vai nos ajudar. Entre amanhã e terça a gente já vai ter o cadastro de 300 crianças. Tudo bonitinho na nossa mão. Com idade, se é menina, se é menino, nome do responsável, endereço. Tudo prontinho, a gente não precisa fazer mais nada. Olha como que Deus é. Olha como que Ele age. Só basta a gente estar sensível à voz de Deus e agarrar as oportunidades que Deus está nos dando. Como o pastor mesmo falou, ele poderia falar para mim, porque eu falei isso para ele um dia antes, ele podia falar assim: não, você não precisa ir lá de manhã, nós já vamos à tarde. Mas o pastor estava sensível à voz de Deus. Ele não falou nada. E eu fui. E olha o que Deus fez. Então, sim, isso são oportunidades. Ô, meu querido, vem aqui me ajudar a entender essa letra aqui. É para repetir os avisos que a Ana vai colocar no telão. Entendeu? Glória a Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe. Irmãos, a letra não é ruim não. Eu que eu sou meio ruim até de ler, de entender, é meio difícil. Meus garranchos aqui eu consigo entender, né? Fica mais fácil. Então a Ana vai estar colocando. Então dia 17/10 vai ter, que é hoje, né, a consagração de membros. Hoje às 4h30 vai ter o curso para membros. Ana, está anotando aí, Ana? Então a Ana vai estar colocando lá. Ela falou para mim falar, estou repetindo. Terça-feira, às 20 horas, nosso culto financeiro. Ô Feliciano, faz favor, vem aqui, ó, leva para ela aqui, fica mais fácil. Aí ela já coloca lá no telão. Obrigado, meu querido. Irmãos, então os recados já foi dado. E você vê que como Deus é bom, né? Essa palavra de oportunidade da nossa vida e a importância de a gente agarrar essa oportunidade e tomar a decisão correta, né? Então hoje a gente pôde falar um pouquinho aqui sobre 7 decisões e você vai ver que uma complementa a outra. Então, irmãos, que nessa manhã a gente possa agarrar a oportunidade que Deus está nos dando, seja em qualquer área da nossa vida, que a gente possa se alegrar, que a gente possa orar mais,
que a gente possa ser grato, que a gente possa ser mais espiritual, que a gente possa profetizar bênçãos na nossa vida e na vida das outras pessoas, buscar mais discernimento da palavra de Deus, mais discernimento de quando Deus fala com você também, de várias formas Deus fala conosco, que a gente possa ter esse discernimento sensível à voz de Deus. Mas para isso, irmãos, vamos voltando aqui, a gente tem que orar mais, a gente tem que estar alegre, porque a palavra de Deus é a formosura, né? O nosso rosto, né? Nossa face, né? Irmãos, quando a gente está envolvido com Deus, quando a gente está ouvindo mais a palavra de Deus, a gente fica mais bonito, a gente fica mais alegre. E que a gente também possa evitar tudo o que é mal e tomar a decisão de escolher Deus. Quando o pecado bater a tua porta, escolha Deus. Fuja da aparência do mal. Irmãos, essa é a palavra que eu queria pregar para vocês. Ela é simples, é rápida, é objetivo. Mas que nessa manhã a gente possa aproveitar todas as oportunidades que Deus está nos dando e tomar as decisões corretas. Amém?